Olá, o meu nome é Tiago Brito Pereira, sou tarólogo e terapeuta espiritual e estas são as contas do meu rosário. Hoje vamos falar sobre um tema controverso que desperta curiosidade, fascínio e em muitas pessoas desperta medo. Vamos falar sobre bruxaria. É uma palavra forte, não é? Bruxaria. Mas será a bruxaria uma coisa má? Não necessariamente. Se nos afastarmos daquela imagem folclórica de uma velha com um nariz pontiagudo e uma verruga e um chapéu preto a mexer um caldeirão, se nos afastarmos dessa imagem, encontramos a bruxaria como essencialmente uma prática espiritual. E é uma prática espiritual transversal a diversas culturas e religiões, portanto, que está presente em todos os continentes e que é usada por muita gente e não apenas para o mal, como nós podemos, enfim, conotar a bruxaria nos dias de hoje. A bruxaria pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Portanto, eu vou tentar desmistificar um pouco o conceito de bruxaria. Vamos falar um pouco também neste episódio sobre energia, sobre karma. Vamos perceber por que motivos tantas pessoas recorrem a estas práticas. Vamos também perceber porque é que a bruxaria se tornou uma coisa assustadora e vamos tentar desmontar alguns mitos à volta da bruxaria. Ora, o que é que é no fundo a bruxaria? A bruxaria é uma arte de manipulação de energia ou de tentativa de uso da energia para atingir um objetivo. A bruxaria é essencialmente uma arte praticada por mulheres. No caso dos homens tem outra essência, mas é uma arte que está relacionada muito com o culto da natureza, a chamada religião Wicca na Europa, a religião, o paganismo também, e na Ásia, através também do budismo e tudo mais. Portanto, o que a bruxaria pretende é usar as energias da natureza, os elementos, a fauna, a flora, a favor, para pôr as energias a nosso favor. Portanto, pode ser usada para mudar a nossa sorte, pode ser usada para alcançar uma cura através das plantas, para quem acredita naturalmente na parte medicinal da bruxaria, e pode ser usada para limpeza espiritual, reequilíbrio energético. Portanto, como qualquer outra ferramenta espiritual, a bruxaria pode ser usada, volto a dizer, tanto para o bem como para o mal. Apesar de ser uma palavra muito carregada de preconceitos, a bruxaria, no fundo, é a arte de trabalhar com aquilo que não se vê, apenas se sente. Neste caso, com a energia. É, então, uma forma de manipulação de energia para alcançar um determinado objetivo. A bruxaria é uma coisa transversal. A bruxaria vem do paganismo e do wiccanismo, onde são feitas celebrações sazonais. Aproveita-se, agora vamos entrar no outono, aproveita-se a energia do outono para começar a libertar as coisas que não nos interessam. Aproveita-se a energia do outono para fazer um período de pré-repouso em que vamos entrar depois no inverno, onde se faz realmente a libertação e depois o rejuvenescimento na primavera. As celebrações sazonais também no que diz respeito às fases da lua. Portanto, o paganismo e o wiccanismo já usavam estas práticas de usar os animais, a flora, o ambiente à nossa volta, os alinhamentos planetários, as estações do ano, para usar essas energias específicas e atingir determinados objetivos. Depois, e este podemos considerar essencialmente o início daquilo que nós conhecemos hoje em dia como bruxaria, que volto a dizer, não tem de ser uma coisa má. Depois, entretanto, isto foi adaptado na Europa pelo cristianismo, pela religião, e muitas das tradições pagãs ou wiccanas foram absorvidas pela Igreja Católica e convertidas em adoração em determinados períodos, como é o caso da Páscoa, como é o caso do Natal. São inspiradas no wiccanismo, porque foi uma forma que a Igreja encontrou de anular estes rituais que eram feitos por não cristãos e apropriar-se de uma cultura que na realidade não nasceu com o cristianismo, já vem antes disso.
E depois, entretanto, outras formas que nós poderíamos considerar de bruxaria dentro do cristianismo serão, por exemplo, as rezas de proteção, as benzeduras, que se usam muito nas aldeias, benzer as pessoas. É uma forma elementar, uma forma muito básica, mas é uma forma de bruxaria, é uma forma em que eu tento usar a bênção com o azeite, por exemplo, para tirar o quebranto, usando orações da religião católica, em que eu uso ramos de folhas para retirar o mau olhado, para retirar o mau ar. Isso é uma forma elementar de bruxaria, mas dentro do catolicismo. Continua a ser bruxaria? Boa, porque nós estamos a tentar ajudar, curar alguém. Portanto, o catolicismo, condenando a bruxaria, porque infelizmente é uma religião ainda muito fechada no que diz respeito ao que é o grande plano espiritual, condenando a bruxaria, tem dentro de si essas práticas também. Portanto, é importante perceber isso. Por isso é que eu digo que nem sempre é mau. Existe depois outro tipo de rituais de manipulação de energia nas religiões afrodescendentes, ou seja, religiões tribais, como é o caso da Umbanda, como é o caso do Candomblé, que são religiões que nasceram em África, mas que, infelizmente, pela levada dos escravos para a América do Sul, também prosperaram na América do Sul como religião. E o que pretendem é isso mesmo, é usar as energias, usar os elementos da natureza também para atingir determinados objetivos. No budismo e no hinduísmo é muito recorrente o uso de amuletos, de talismãs de proteção, de talismãs para atingir determinado objetivo, que no fundo acaba por ser também uma forma de bruxaria, e numa espiritualidade mais contemporânea, mais New Age, o uso de cristais, o uso de banhos energéticos, o uso do tarot, são formas que se podem considerar essencialmente de bruxaria. Porquê? Todas estas formas procuram atingir um objetivo usando as energias à nossa volta. Então a bruxaria é uma forma de uma espécie de uma linguagem universal que é transversal, atravessa as fronteiras, atravessa as religiões, atravessa as gerações, mas cujo objetivo é atingir algo com recurso às energias que estão ao nosso dispor. Ora, na bruxaria, como em muitas tradições espirituais, a intenção é que conta. A intenção é tudo. A energia que nós vamos colocar num determinado ato, num determinado ritual, numa determinada oração, numa ofrenda, essa energia tem de ser forte, tem de ser uma energia conectada, tem de ser uma energia com muita intensidade para me permitir atingir algum objetivo. Por sua vez, existe o que se chama, e já ouviram falar muitos de vós, a lei do retorno. Toda a energia que nós projetamos no universo vai nos ser devolvida. Portanto, é importante ter consciência de que quando nós praticamos um ato espiritual ou um ato energético, neste caso a bruxaria, vamos sempre ter o retorno daquilo que estamos a produzir naquele momento. No wiccanismo existe a regra tripla. A regra tripla é a regra que diz que tudo aquilo que eu fizer vai-me ser devolvido em 3. Se eu fizer o bem, de coração aberto e sem egoísmo, vou receber 3 vezes mais do que fiz. Se eu fizer o mal, a mesma coisa. No budismo, nas religiões asiáticas, isso chama-se karma. Basicamente, vamos colher aquilo que semeamos. Portanto, é importante ter consciência de que qualquer ato espiritual tem um retorno, tem uma fatura a pagar. Está bem? Portanto, é importante ter esta consciência e evitar cultivar más energias, tanto em nós, mas no caso da bruxaria, também nos outros. Quais é que são os motivos mais comuns que nos fazem, ou que fazem as pessoas recorrer a estes atos espirituais, à bruxaria? O amor e os relacionamentos, e uma vez mais, a bruxaria pode ser usada para o bem e para o mal. É diferente eu fazer um trabalho espiritual para atrair o amor, ou para fortalecer o amor, ou para fortalecer uma relação, de fazer um trabalho espiritual, por exemplo, de amarração. Eu já vou explicar porque é que um trabalho é bom e o segundo não é. Mas é um dos motivos mais comuns. As pessoas sentem que na vida amorosa precisam de um empurrão ou precisam de uma proteção, então recorrem à chamada bruxaria.
Outro dos motivos mais comuns é a proteção espiritual. É muito frequente as pessoas pedirem rituais ou fazerem rituais para afastar energias negativas, para fazer limpeza espiritual. Porém, também aqui, voltamos a falar no positivo e no negativo, também aqui existe depois a questão do fazer um trabalho espiritual de limpeza e proteção pelo bem, ou fazê-lo, por exemplo, com um trabalho de retorno, em que pedimos que aquilo que nos foi feito seja enviado de volta para quem o tenha feito. Isso já não é bom, porque nós na realidade estamos a pedir o retorno de uma energia negativa à pessoa que a enviou. Espiritualmente, quando se faz uma limpeza, nós devemos enviar tudo ao universo. O universo é que depois se vai encarregar de devolver à pessoa que nos fez mal, se for o caso, ou que nos desejou mal. O universo é que se vai encarregar de devolver a essa pessoa o seu retorno. Não somos nós. Nós não devemos fazê-lo, porque ao fazer um trabalho de retorno, como algumas pessoas conhecem trabalhos de volteio, na realidade estamos a ser iguais à pessoa que nos fez mal, porque estamos a desejar o mesmo mal que nos foi feito a nós. Portanto, o universo vai se encarregar disso de forma natural e quando for melhor para a pessoa, neste caso para quem nos fez mal, receber esse retorno, quando a pessoa estiver mais bem preparada para aprender essa lição. Então, o que eu aconselho sempre em trabalhos de limpeza espiritual e de proteção espiritual é projetarmos uma energia de enviar tudo para o universo, tudo. E depois o universo logo se encarrega de dar o retorno quando for caso disso. Muita gente recorre às práticas de bruxaria para a saúde, para o bem-estar, através de rituais de limpeza, rituais de equilíbrio energético. Outro dos recursos mais frequentes é a prosperidade e a abundância, ou seja, fazer feitiços, fazer rituais de boa sorte, de prosperidade, de atração de dinheiro, de bons negócios. É muito frequente e honestamente muito eficaz para quem recorre pelo bem a este tipo de trabalhos. Por último, a essência da bruxaria é o crescimento pessoal e a conexão com o divino. Qualquer pessoa que queira trabalhar a sua parte espiritual tem de entender como é que se fazem rituais, tem de entender a natureza dos elementos, das coisas que nos rodeiam, a natureza das energias, para depois poder usá-las a seu proveito. Portanto, a conexão espiritual, a conexão com o divino é um dos motivos principais para as pessoas recorrerem à bruxaria. Ora, acima de tudo e em resumo, aquilo que nós procuramos na bruxaria é uma forma de dar voz às nossas intenções, de reforçar e aumentar a probabilidade de alguma coisa nos acontecer, com muita fé naquilo que nós não conseguimos ver. Portanto, eu vou tentar usar o máximo de energia possível para me ajudar a atingir determinado objetivo. Como qualquer prática espiritual, existem muitos mitos, existem muitos equívocos associados à bruxaria. O primeiro, e eu vou ser muito claro em relação a isto, a bruxaria não mata ninguém. Eu ouço muitas vezes os meus clientes dizer que alguém na sua família morreu porque lhe fizeram uma bruxaria, uma magia negra, o que é que seja. Isso não é verdade. Isso não pode acontecer. A bruxaria não tem essa capacidade. Porquê? Deus, ou o universo, dependendo da nossa crença, Deus é que sabe o nosso dia e a hora da nossa morte. A saída de uma alma da Terra está predeterminada por Deus e a bruxaria não tem o poder de alterar essa data nem de retirar uma alma da Terra se não for o seu tempo de ir embora. Então, nada se sobrepõe ao poder divino. Logo, a bruxaria não tem a capacidade de matar ninguém. Isso é um erro e é um equívoco. Isso não pode acontecer. Espiritualmente, não é possível. A morte vem quando Deus quer. A bruxaria não tem mais poder do que Deus. Outro dos grandes equívocos é que a bruxaria obriga as pessoas a fazerem coisas. Isto é muito frequente, por exemplo, em casos amorosos em que a pessoa, de repente, sai de uma relação porque foi amarrada a outra pessoa, etc. A bruxaria não obriga ninguém a escolher ninguém. Obrigar seria retirar o livre-arbítrio. E espiritualmente isso não é possível.
O que a bruxaria pode fazer é condicionar a decisão da pessoa, mudar a energia da pessoa para que a pessoa decida em tal maneira, mas não pode obrigar a pessoa a decidir. Por exemplo, voltando ao exemplo de uma amarração amorosa, a amarração não vai obrigar uma pessoa a deixar um casamento para se juntar com outra. O que vai fazer é provocar dificuldades na relação existente e provocar um sentimento de atração na pessoa que fez a amarração, para que depois o parceiro ou a parceira comece a pensar que se calhar é melhor mudar e que se calhar está melhor é do outro lado. Mas essa decisão é sempre tomada pela pessoa. Ninguém vai cego para uma decisão dessas. A decisão é sempre tomada pela pessoa. O que a bruxaria, neste caso a amarração, faz é condicionar o ambiente. Mas tal como faz, também pode ser desfeito. Por isso é que esses trabalhos também se desfazem e desfazem-se muito facilmente, sinceramente. A bruxaria é uma coisa má, é outro dos mitos. Não necessariamente. A bruxaria, como qualquer ferramenta espiritual, pode ser usada para o bem ou para o mal. A nossa ética e a nossa energia é que vai determinar se é má ou não é má. A bruxaria é incompatível com a fé cristã, com a religião de outras pessoas. Não é verdade. Eu já falei que tanto no cristianismo, no budismo, no hinduísmo e noutras práticas religiosas existem rituais associados a essas religiões. Portanto, a bruxaria é transversal e não é incompatível com nenhuma fé. Também é muito comum acreditar que só pessoas com um dom muito especial podem praticar a bruxaria. Não. A bruxaria é uma forma de projeção da energia. E qualquer pessoa que esteja motivada, que queira verdadeiramente atingir um objetivo, e desde que tenha um mínimo de crença e um mínimo de fé, pode, na realidade, começar a trabalhar esta parte espiritual para tentar atingir os seus objetivos. Também é comum pensar-se que a bruxaria é uma superstição, é uma coisa da Idade Média, não faz sentido nenhum. Não é assim. Psicologicamente, o simbolismo e a intenção também têm um efeito na nossa vida. Portanto, o facto de eu projetar e começar, no episódio anterior falámos da lei da atração, começar a querer usar ferramentas para atingir determinado objetivo, naturalmente que eu vou também condicionar as minhas próprias energias, a minha própria atitude para atingir esse objetivo mais depressa. É importante, no entanto, a bruxaria não deve ser uma coisa romantizada. Não, temos de ter algum cuidado porque, principalmente nas questões muito da cultura pop, desde os anos 80 até aos dias de hoje, em que a bruxaria também é um bocadinho glamourizada, é quase como não tem consequências, é milagrosa, é uma coisa demasiado folclórica, e na realidade não é assim. A bruxaria não deve ser romantizada, deve ser levada a sério, deve ser respeitada e devemos sempre ter em conta a nossa responsabilidade energética e espiritual perante aquilo que estamos a fazer. Ora, não podemos ignorar naturalmente as perseguições históricas à bruxaria, temos as questões da Santa Inquisição que fez muito mal, enfim, como todos sabemos, responsável por milhares de mortes injustas. Temos as questões, por exemplo, nos Estados Unidos, as bruxas de Salem, em que bastava alguém acusar outra pessoa de ser bruxa para a pessoa ser condenada sem julgamento, sem nada. Portanto, existe uma perseguição histórica, muito por medo, falei há pouco no princípio deste episódio no medo, muito por medo e por ignorância espiritual ao que é a bruxaria e ao que é alguém que se dedica a esta arte. E eu quero uma vez mais esclarecer, a bruxaria pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos tentar não associar a palavra bruxaria à senhora velha de nariz pontiagudo, com uma verruga e o chapéu preto e o caldeirão e o gato e isso tudo. A bruxaria até é, na realidade, uma ferramenta que até pode ajudar a empoderar a pessoa. A pessoa sente-se mais poderosa, sente-se mais capaz, sente-se com mais probabilidade de vencer. Portanto, acaba por ser uma ferramenta até muito útil a nível de autoestima, de autoconfiança e de atingir os objetivos que nós pretendemos atingir. Portanto, em resumo,
Este é um episódio em que eu estou-me a repetir muitas vezes, mas acima de tudo porque a bruxaria não é uma coisa má. E eu quero deixar isso bem claro. É uma arte e uma ferramenta espiritual que pode ser usada em qualquer direção, para o bem ou para o mal. A bruxaria lembra-nos que nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu posso criar a minha realidade e modificá-la com recurso às energias que me rodeiam, aos elementos, às estações do ano, à fauna, à flora, à energia planetária. Portanto, esta é uma ferramenta que me ajuda nesse sentido. Quer seja com uma vela, com uma oração, fazendo um ritual, fazendo um trabalho, ou até simplesmente com uma intenção diária, eu estou a conectar-me com o universo e a moldar a minha realidade. Porém, também estou a moldar a realidade que me rodeia, das pessoas que estão à minha volta. Então, não nos podemos esquecer que tudo o que projetamos, principalmente tudo o que projetamos para os outros, retorna para nós também. Portanto, é importante fazê-lo sempre com boas energias, com respeito, com amor e procurando iluminar o que nos rodeia. Se o fizermos, estaremos no bom caminho a nível espiritual. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram do que ouviram, comentem, partilhem com quem achem que possa precisar de ouvir isto. Se tiverem dúvidas sobre as questões da bruxaria, perguntem nos comentários, eu vou responder dentro daquilo que me seja possível. Não se esqueçam de gostar e subscrever para não perderem os próximos episódios. E vamos encontrar na próxima semana para mais contas deste rosário, onde vamos falar sobre o reequilíbrio kármico na velhice. Pode parecer um tema estranho, vão ver que fará sentido quando ouvirem o episódio. Bem-ajam, meus amigos, e até lá. Obrigado.